Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Tática Trends Labs. Eu sou a Gladys Choeira e você já me conhece e eu estou aqui com um time incrível para mais um Tática Trends Labs. Trazer uma forma da gente dividir conhecimento com vocês, dos nossos experts, dos nossos sócios, e essa é a melhor forma da gente dividir conhecimento. Ao vivo, no nosso LinkedIn, você pode acompanhar todos os Tática Trends Labs quinzenalmente, conduzido pelo Daniel Hash, por mim e pela Alessandra. Você deve estar vendo que a Alessandra não está aqui hoje, mas nós temos um convidado muito incrível, né, Hash? Se você quiser fazer uma breve apresentação, vai ser bem legal. Legal, obrigado Gladys, obrigado de novo pela companhia, obrigado André por ser nosso convidado de hoje, um abraço para a Ali, que não pôde estar presente, mas eu conheço o André pelo menos aí há uns 10 anos, acredito eu, aí representando a MyABCM, que é um software sensacional. Então conheci lá atrás, já era um software revolucionário, 10 anos atrás, agora mais ainda, com várias novidades. Então a gente na carreira de consultor, a gente encontrou muitas empresas com dificuldade de entender o próprio custo. Então, empresa operando no prejuízo sem saber, vendendo produto sem margem. Então, essa visão de custos para todos os segmentos de empresa no Brasil é muito complicado de ser entendido e ter uma transparência, né? E a ferramenta que o André vai mostrar para a gente hoje traz uma clareza muito grande. Então, uma clareza assim, incrível, vocês vão perceber na apresentação. Então, uma ferramenta que já está conectada com os grandes RPs de mercado. Então, acho que é uma oportunidade bem interessante para todo mundo conhecer isso e tentar desvendar esse mistério que são os custos aí dentro das empresas. Perfeito. Antes de passar aqui para o André, eu quero agradecer a todos que estão já acompanhando a gente, ou pelo canal do LinkedIn, ou também pelo YouTube. Vai ter muita coisa boa. Hoje o formato é um pouquinho diferente, a gente vai deixar o André falar, porque como a solução é muito incrível mesmo, a gente quer só ouvir e aprender com o André. André, vou passar a bola para você e já também passar a bola aqui na apresentação, para a gente ter um conteúdo mais robusto para você poder conduzir aqui a nossa conversa de hoje. Obrigada, André. E se você quiser se apresentar, fica à vontade. Obrigado, Gladys. Obrigado, Hash. Time Tática, um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, nesse evento. Meu nome é André Sanseverino, eu sou um dos sócios fundadores da MyIBCM. A MyIBCM é uma empresa nacional, líder de mercado no que tange a gestão de custos, rentabilidade e performance, né? Vou falar essa nossa apresentação, eu vou ter a feliz oportunidade de falar um pouquinho do que a gente faz. Vou mostrar como é que as empresas hoje, que são líderes de mercado em nível global, tratam essa questão tão importante nos dias de hoje, que é você ter capacidade de ter uma boa gestão dos seus custos, das suas despesas, conseguir fazer uma boa gestão da tua organização, seja ela de qual for o porte, seja ela de qual for o tipo. Tá? Então, vamos começar. Eu queria rapidamente fazer uma rápida explanação da MyIBCM. A MyIBCM é uma empresa que hoje ela tem mais de 50 clientes em mais de 50 países, mais de 1.000 clientes. Em agosto, agora, a gente faz 30 anos no mercado. Alguns clientes estão aqui, a gente tem clientes em absolutamente todas as verticais, manufatura, governo, serviço, telecom, banco, middle market, empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes. Tem um pouco de tudo aqui nessa lista. Tem alguns cases bem interessantes. Você pega, por exemplo, a Universidade de Stanford, ela usa uma IBCM para entender custo por aluno, custo por disciplina, custo por campus, custo por carreira. Para eles é relevante entender isso. Qual que é o mínimo que eu tenho que ter de alunos por turma, né, para formar uma turma? Qual que é o meu ponto de equilíbrio lá, o break-even? Tem alguns cases aí bem interessantes. Eu queria começar detalhando um pouquinho esses cases, porque eu acho que a gente vai conseguir ter uma boa visão de que tipo de empresa pode usar uma solução como essa, né? Então, pega um exemplo interessante. A gente tem a maior cadeia de televisão da Europa, chama France Television, ou France TV. É uma cadeia de televisão, obviamente, fica lá na França, e eles queriam saber quanto custa cada minuto ou cada segundo de publicidade vendido em cada canal, em cada programa. Então, por exemplo, um segundo de publicidade no jogo da Champions, ou de uma televisão, ou de um telejornal aí matutino ou vespertino, quanto custa isso? Poxa, eu preciso saber quanto custa a produção desse telejornal, mas eu também preciso saber o tal do custo de servir, né? Quanto custa vender isso para diferentes tipos de cliente? A gente sabe que a gente tem
o nosso mesmo produto ou serviço, o custo dele varia dependendo do cliente que a gente oferece isso, né? Eu tenho clientes que demandam mais esforço da organização, clientes que demandam menos esforço da organização. Isso aqui é uma empresa de trens no Marrocos, eles transportam tanto pessoas como carga lá do norte, Tanger, pertinho da Espanha, até Agadir aqui no sul. Mesma coisa, para eles era relevante entender o custo por trem, o custo por classe de passageiros. Você pode viajar na classe econômica, você pode viajar na classe executiva, se é carga, que tipo de carga, para quem que eu estou transportando essa carga, para que trecho, qual é o vagão. De repente eu estou transportando com um trem mais moderno, eu tenho alguns custos. Um trem um pouco mais antigo eu tenho outros custos, dependendo do tipo de combustível, questões como depreciação. Ponto é, a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender quanto custa para poder fazer uma boa gestão. Força Aérea Americana, outro case super interessante. Força Aérea queria saber quanto custava cada decolagem de cada avião em cada tipo de alerta, né? Então, um avião tinha que estar no ar 2 minutos depois, um alerta vermelho, o avião tem que estar no ar 2 minutos depois que é dado o alerta, isso por tipo de base. Para eles era relevante essa informação. Só que, e aí a gente está falando de organizações muito grandes, eu queria trazer um case de uma empresa muito pequena. Isso aqui é um teatro que fica em Chicago, chama Teatro Steppenwolf. E esse teatro queria saber quanto custa cada peça que eles estão produzindo, que eles estão apresentando, a posição do teatro onde você está. Eles têm todo um serviço de treinamento de atores, né? Quanto custa treinar um ator, por tipo de ator, por tipo de treinamento. Esse teatro fica lá em Chicago, como eu falei, e ele foi fundado por esse ator, que vocês devem reconhecer, que é o Gary Sinise, é o Tenente Dan lá do Forrest Gump, ele fez lá o CSI Nova York. Mas o ponto é o seguinte, nós temos 3 únicas certezas hoje nas nossas organizações. A gente sabe quanto que nós gastamos, quanto nós faturamos e quanto foi nosso lucro ou prejuízo. O problema é que a gente sabe essa informação total. Se eu precisar entender essa informação pelo que a gente chama de dimensões, né, eu quero saber isso aqui, em particular, por produto, por cliente, por canal, por região, por CD, por BU, por negócio, aí a coisa começa a complicar. Porque eu começo a ter muito rateio, eu começo a ter alocações que talvez não façam muito sentido. Então, repetindo, os totais a gente tem. Se perguntar para um dono de uma empresa, para um CFO, quanto você, no ano passado, quanto você faturou, quanto foi o teu gasto no total, e quanto foi o teu lucro, quanto você botou no bolso, ou de repente, quanto você perdeu de dinheiro. Né? Isso aí um empresário sabe dizer. Agora, se eu precisar dessa informação por essas dimensões em separado, eu já começo a ter algumas complicações que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são. Então, não é trivial chegar nessa informação. Eu costumo dizer que isso aqui é o equivalente ao paradigma do jantar dos 3 amigos. Não sei se vocês já ouviram essa historinha, mas 3 amigos resolveram sair para jantar. O primeiro pediu uma lagosta com champanhe, o segundo pediu lá um vinho caro com um filé, e o terceiro amigo estava de regime, ele pediu uma saladinha com água mineral. No final, o garçom trouxe a conta, eles dividiram a conta igualmente entre os 3. Né? O que essa pequena história conta? Você tem amigos que estão pagando a conta de outros amigos. Nas organizações, você tem produtos que pagam a conta de outros produtos, você tem canais que pagam a conta de outros canais, você tem clientes que pagam a conta de outros clientes. Então é importante a gente entender isso para fazer uma boa gestão. Né? No fundo, o que a gente quer é uma justiça. A gente quer que quem consumiu a lagosta pague pela lagosta, que quem consumiu a salada pague pela salada. Né? Nas empresas não é muito diferente disso. Queria começar minha apresentação, então, já avançando um pouquinho, já não tanto no começo, mas eu queria começar ao contrário. A gente ouve muito falar de gestão de custos, e claro, gestão de custos, uma das possibilidades da gestão de custos é a redução de custos, não é só redução de custo. Acho que gestão é mais importante do que redução, mas vocês imaginam, 30 anos trabalhando com isso, o que a gente já viu por aí de tentativas de redução de custo e nem sempre tentativas das mais corretas ou das mais assertivas. A primeira que a gente já viu aqui é vamos mudar a marca do papel higiênico dos banheiros, isso para reduzir custo. Né? Você faz isso, você reduz custo? Claro que reduz custo, mas será que não tinha outro jeito de reduzir custo? Então esse é o questionamento que eu queria deixar para vocês. Essa aqui é clássica, a gente já viu em 10 empresas que tentaram reduzir custo, é você mudar a marca do cafezinho. Você sai daquele cafezinho gostoso, mas agora eu reduzi custo, tô com um café diferente, nem é tão ruim assim, mas eu reduzi custo. De novo, não dá para reduzir custo assim? Claro que dá. Mas será que não tinha outra forma de reduzir? Será que não tinha uma maneira mais inteligente de reduzir custo? Sempre pode ser pior. Isso aqui é uma companhia japonesa, isso aqui, todos os casos que eu estou colocando são casos reais. Essa companhia, ela decidiu pedir para os passageiros irem no banheiro antes de entrar no avião,
para poder o passageiro entrar no avião não tão pesado, e com isso você reduzir esforço aí, combustível, enfim. Isso aqui é uma empresa na Inglaterra que ela criou um vaso sanitário que você tem uma posição desconfortável, você só consegue ficar, você fica 13 graus inclinado um pouquinho para baixo, e você só consegue ficar lá 5 minutos, né? Depois de 5 minutos, fisicamente e fisiologicamente, você não consegue mais ficar no banheiro. Tudo isso para reduzir custo. De banheiro tem um monte de história, né? Algumas eu estou colocando aqui, não são todas, né? Pelo tempo que a gente tem, mas isso aqui é uma empresa em Minas Gerais que começou a cronometrar o tempo que cada funcionário ia no banheiro, né? Então, você tinha uma secretária em cada, era um prédio bastante grande, cada andar você tinha uma secretária, e ela ficava anotando o tempo que cada funcionário ia para o banheiro, para poder controlar o tempo que cada funcionário ia no banheiro. Claro que foi uma atitude que não deu muito certo, tiveram problema com o sindicato, mas pior do que a briga com o sindicato são as questões conceituais por trás dessa decisão. Porque as pessoas começaram a questionar, falaram, peraí, eu vou no banheiro poucas vezes e fico bastante tempo. Meu colega, ele vai várias vezes e vai rapidinho. Quem que é mais eficiente? Qual que é o melhor KPI aqui de banheiro? Esse tipo de discussão. Veja, pessoal, não tem nenhum sentido a gente, nos dias de hoje, começar a pensar em redução de custo, cronometrando o tempo que cada funcionário fica no banheiro, né? Então, possibilidade de redução de custo a gente vê aos montes, né? Agora, eu queria colocar uma provocação aqui. A Economist, aquela revista inglesa, ela colocou em 97, ela colocou em 2008, ela colocou um artigo que ela falava o seguinte: aquelas organizações que sobrevivem aos tempos de crise são aquelas que sabem quais custos não devem ser cortados. Não quais custos devem ser cortados. Acho que mais importante do que saber quais custos devem ser cortados é saber aquilo que não deve ser cortado. Porque a experiência mostra, para cortar custo, o jeito mais fácil de reduzir custo é mandando gente embora. Isso é o jeito mais fácil. Mas não necessariamente é o melhor. E eu queria mostrar para vocês alguns fatos que corroboram um pouco isso que eu estou falando. 3 pesquisas. Essa primeira de um organismo americano chamado US Conference Board, que mostrou que daquelas empresas que tentaram reduzir custo, 33%, legal, conseguiram. Mas 30% tiveram aumento de custo. Quer dizer, tomaram atitudes erradas na organização e acabaram aí tendo um aumento de custos. A Deloitte tem um outro estudo interessante que mostrou que 75% daquelas empresas que demitiram funcionário para reduzir custo, na verdade, tiveram que contratar outras pessoas para as mesmas posições em até um ano. E um outro estudo da McKinsey mostrou que só 10% dos projetos de redução de custo tiveram sucesso depois de 3 anos. De novo, cortar custo é a coisa mais fácil que tem, é você mandar a gente embora. Só que isso é uma atitude que não se sustenta no tempo. E a história mostra isso. Então, de repente, você tem aqui pessoas, você demite as pessoas, só que o processo teu está errado, as atividades que a organização está fazendo estão erradas. Então, o que acontece? Se você não mexer em processo, não mexer em atividade, você vai continuar fazendo aqueles processos errados, mas com menos gente. É o começo do fim de qualquer organização. André, posso só fazer um comentário? Desculpa te interromper. A gente já tem falado, né, Hash, isso há muito tempo aqui. De nada a gente ter, de nada a gente vai funcionar efetivamente, a gente colocar um monte de ferramenta ou um monte de solução tecnológica sem realmente organizar o processo. E isso tem a ver com um trabalho muito dedicado, muito especializado efetivamente nessa jornada de processos. Muito boa o teu comentário, André, em relação a essa coisa do começo do fim. Porque você vai continuar fazendo errado com pessoas que potencialmente não estão qualificadas ou treinadas ou capacitadas para resolver aquele problema de negócio. Eu simplesmente adorei aquilo que você comentou. E a pura realidade, sabe, Gladys? É a pura realidade. A gente vê empresas fazendo projetos de redução de custo. O que elas fazem? Pega lá, passa a régua por igual nas organizações, e aí você passa por igual, entra muita questão política, enfim, mas o ponto é, a empresa continua fazendo aquelas atividades em duplicidade, tendo retrabalho, fazendo coisas que não deveria estar fazendo, só que agora com detalhe, com menos gente. Então, assim, a gente tem que repensar um pouco a história, concordo totalmente contigo. Gladys, o meu negócio aqui é software. Então, o meu ganha-pão aqui, eu costumo brincar, é vender software. Mas isso não é um projeto de software, isso é um projeto de change management, isso é um projeto de gestão. Por isso que a gente tem uma parceria com a Tática, que são os especialistas em entender essa realidade da organização. E, claro, no final você vai precisar usar uma ferramenta, mas a ferramenta não é o fim.
não é a razão de existir. A razão de existir é você ter uma boa modelagem de custo que consiga refletir o que acontece na tua operação. Esse assunto que a gente trata aqui, ele está absolutamente na agenda dos executivos financeiros. Duas pesquisas que eu queria trazer. Essa primeira é da Duke University, nos Estados Unidos, perguntou para os CFOs quais são as 3 principais preocupações da sua empresa. Número 1, disparado, conseguir manter as margens. Uma outra pesquisa do Gartner, com 482 CFOs, perguntou qual é o seu maior desafio tecnológico. Número 1, como medir de forma adequada a rentabilidade de produtos e clientes. Então, uma outra pesquisa da CFO Magazine, aí, recente, perguntou qual é o maior desafio dos CFOs, como reduzir custo e fazer uma boa gestão das nossas despesas, né? Então, a gente precisa conseguir chegar aí. E como é que a gente chega aí? Bom, primeira questão que eu queria colocar é como é que a gente precifica o nosso produto ou o nosso serviço, no caso de organizações de serviço. No passado, isso aqui era moleza. O preço era custo mais lucro. Então, eu vou começar a produzir esse produtinho que está aqui na minha mão. Esse produto ele custa R$1. Eu quero ganhar R$1 por cada produtinho que eu vender. Portanto, o preço vai ser R$2. Isso era muito legal e funcionava muito bem quando só eu produzia esse produtinho. Quando não tinha concorrentes. Então eu tinha o poder de impor preço ao mercado. Só que isso não é mais verdade, a não ser que só eu faça esse produto aqui. Mas a realidade é que preço é fixado pelo mercado. O mercado é que define preço. E se o mercado define preço, preço não é mais uma variável, não é alguma coisa que eu quero impor, mas é uma resultante, né? Então, preço menos custo, que é a única variável que a gente tem total controle, a resultante é o lucro ou prejuízo. Se eu tiver um bom nível de custo, eu tive lucro, eu me dei bem. Se eu não tive um bom nível de custo, eu me dei mal, eu tive prejuízo. Né? De novo, e aí não vou entrar muito nessa seara de, mas tem situações que eu tenho que vender com prejuízo para conquistar mercado. Concordo totalmente. Mas aí você está tomando uma decisão consciente. A gente vê muitos empresários tomando decisão inconsciente, ou então na base do feeling. Outra coisa, se eu quiser, de repente, começar a criar um outro produto, vamos supor que eu quero começar a produzir esse produto azulzinho, ou eu vou querer, de repente, exportar esse produto. Eu tenho que levar, então, em consideração o preço que o mercado está disposto a pagar, menos o lucro que eu quero ter, a não ser que seja uma casa de caridade, mas toda organização visa lucro. A resultante é o target cost. Meu custo tem que ser aquele. Porque se for mais do que aquele, é entrar no game para perder dinheiro. E ninguém hoje pode se dar o luxo de perder dinheiro, sobretudo no momento de margens apertadas. A gente percebe que, historicamente, a margem das empresas vem sendo apertada cada vez mais por vários fatores. Tem cada vez mais concorrentes, você tem governo apertando, você tem impostos, você tem problema na cadeia de suprimentos, você tem pandemia, você tem guerra, você tem Lula, Bolsonaro, você tem... Quer dizer, tudo é motivo para cair a margem. Você tem a agenda ambiental, que sempre existiu, é verdade, mas acho que nunca foi tão forte quanto nos últimos tempos. Então, historicamente, a nossa margem, quando eu falo margem, eu estou falando margem líquida, lá, a última linha, ela vem sendo apertada nas empresas. Ao mesmo tempo, eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes quando a gente faz um projeto de custos, e se a gente é uma organização de manufatura, o nosso foco é produto. Se a gente é uma organização de serviço, o nosso foco é serviço. Muitas vezes as grandes oportunidades, elas estão não necessariamente em entender o produto ou o serviço, mas entender o que a gente chama de custo de servir. Às vezes aquele cliente que a gente acha que é um super cliente, é um cliente que ele só traz um alto faturamento para a gente, mas é um cliente que a gente perde dinheiro. Eu costumo brincar, mas é uma brincadeira com total fundo de verdade, e isso a gente vê, a gente experimenta isso nos nossos clientes, a gente experimenta isso nos nossos clientes, que é o seguinte, muitas vezes aquele que é o meu melhor cliente também é o meu pior cliente. O que eu quero dizer com isso? O melhor cliente, por vista de faturamento, ele demanda tanto esforço da organização que acaba sendo um cliente deficitário. E sabe que tem um estudo que foi feito em Harvard que mostrou o seguinte, do total de clientes, 20% são muito rentáveis. 70% mais ou menos você empata e 10% dão prejuízo. E a pergunta é, quais são eles? Quais são os melhores clientes? Quais são os piores clientes? Né, outro dia eu estava lendo um paper lá que era o demita o seu cliente. Demite o seu cliente. Né? Então, olha só. Eu tenho um cliente que dá prejuízo. Eu decido demitir esse cliente. Eu não vou mais atender esse cliente. O que acontece imediatamente? Meu custo fixo ele é muito maleável, ele é muito flexível. Ele para de ir para esse cliente que eu tenho prejuízo, que eu não estou mais atendendo, e começa a ir para outros clientes que são bons ou que eu empato. O que acontece? Imediatamente, aqueles que eu empato começam a perder, os que eu ganho muito começam a empatar ou perder também. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente costuma dizer aqui que a gente tem que usar custo não como uma arma, mas como uma caixa de ferramentas. Tá? Como uma caixa de ferramentas. Deixa eu só fazer um comentário, André, também. Essa avaliação isso é muito importante, tá? O que você está falando, porque
às vezes a gente acha que ganhou realmente um super cliente, porque tem uma conta alta, mas o custo de aquisição dele na jornada foi muito alto, né? E você vai demorar um tempo também para equalizar o custo de aquisição, que a gente chama de CAC, né? Nessa jornada. E aí, a grande questão aqui também não é só o quanto custou efetivamente a aquisição daquele cliente, é quanto que vai me custar manter esse cliente também. Então, isso é muito importante e essa conta precisa fechar no final do dia, né? Total. E nem sempre fecha. E aí a gente tem aquela ilusão que, papo recente com um cliente nosso, né? Pô, quem que é o teu melhor cliente? E ele citou uma dessas cadeias aí de supermercado. Eu falei, esse é meu melhor cliente, disparado. Eu falei, por que é o teu melhor cliente? Falei, como assim, por quê? O segundo, ele me traz mais faturamento que 2 vezes o segundo colocado. Eu falei, não, quando eu perguntei quem que era o melhor cliente, deveria estar implícito aí um conceito de resultado do cliente, não de faturamento do cliente, né? Às vezes a gente fatura alto com o cliente, mas ele demanda tanto esforço, como você bem colocou, de CAC, né, de aquisição desse cliente, mas também de manter o cliente mês a mês, e cada vez mais pedindo desconto, cada vez mais pedindo, enfim, uma série de contrapartidas, e que no final acabam caindo na conta do empresário, da empresa, para, enfim, pagar. Por fim, acho que quando a gente fala de custo, aquela parte, vamos dizer assim, visível, a gente brinca que é o que está acima da linha da água, todo mundo sabe quanto gastou de ficha técnica, matéria-prima, gastos diretos, ou como diz um cliente amigo nosso aqui, os diretos diretíssimos, né, que ele não tem nenhuma dúvida que são diretos, mas aí você tem uma série de outros custos que estão escondidos, né, então você pega aí, por exemplo, tudo que é retrabalho, tudo que é manutenção corretiva, tudo que é parada de máquina, setup, ajuste de linha, transporte interno. Você tem uma série de atividades que não agregam valor, que estão escondidas, não aparecem, não são explícitas, a não ser que você vá lá no chão da fábrica ou na tua operação, e que custam muito dinheiro para a empresa. Então, esses custos indiretos, historicamente, eles só crescem nas organizações, né? E isso tem um poder de trazer uma distorção muito grande no custeio do produto e serviço. Eu queria trazer aqui um exemplo real do que a gente vê nos clientes. Imagina o seguinte, você, empresa, certamente você consegue imaginar que dentro da sua organização, seja ela de manufatura, seja de serviço, você tem alguns produtos que são complexos na concepção, complexos de produzir, complexos de entregar, e outros extremamente simples. Só para trazer um exemplo muito básico, imagina que você produz lápis e também produz avião. Avião é uma coisa super complexa e lápis é uma coisa muito simples da gente produzir. Agora, vamos colocar isso aqui num gráfico de volume por complexidade, tá? Então, eu tenho produtos do lado direito, aqui no eixo X, na complexidade, que são de alto e baixo volume, no caso o avião, e do lado esquerdo o lápis, que eu tenho alto e baixo volume. Normalmente, o que as empresas fazem? Pegam todo o custo indireto e aloca por volume de produção. E aí, qual que é a conclusão, e não pela complexidade? E qual que é a conclusão que a gente chega? Aqueles produtos que eu tenho aí uma simplicidade, uma complexidade baixa de se fazer, mas um volume alto, eles estão superestimados, eles custam mais do que deveriam. Vocês não precisam nem contratar mais EBC, minha tática, vai uma primeira dica de ouro aqui para nesse nosso evento, que é a seguinte: pega aquele produto que você produz muito, que você tem um volume alto, mas uma complexidade baixa. Ele custa mais do que deveria, ele deveria custar menos. Por outro lado, aqueles produtos que você tem uma complexidade alta, no caso o avião, mas produz pouco, eles estão subestimados, eles deviam custar mais. Como você está alocando com um driver, com um critério que é meramente volume, você acaba tendo distorções e distorções violentas, tá? Então, qual que é a proposta aqui? Você tem aí, imagina ter um DRE. Historicamente, o DRE você tem lá o faturamento, menos algumas deduções, matéria-prima, alguns indiretos aí que você tem na produção, isso te dá a margem bruta. Primeira conclusão que a gente chega, essa margem bruta está errada, ela está errada, as empresas reportam essa informação produto a produto, mas ela está errada com muitos rateios, porque você tem um pedaço do teu custo aí que é indireto e acaba caindo aí na minha margem bruta. Se a gente olhar então a parte do que acontece abaixo da margem bruta, todo o custo de vendas, back-office, logística, marketing, vendas, esse resultado aí eu não tenho nenhuma visibilidade por canal, segmento e cliente, eu só sei o total, de novo, só sei o totalzão. Então, assim, a gente tem dois problemas. Eu tenho, sim, problema no meu bruto, mas eu tenho um extremo problema com o meu resultado total. E aí eu tenho distorções violentas.
também a gente tem uma questão importante. Historicamente, nos últimos 50, 60, 70 anos, o perfil do custo mudou muito, né? No passado a gente gastava um pouquinho com TI, hoje em dia a gente gasta muito com TI, não tem nada de errado com isso. Material e mão de obra direta, historicamente, proporcionalmente, eles vêm caindo. Sobrou um negócio ali chamado indireto, e esse indireto só cresce. E ele só cresce porque as empresas estão cada vez mais diversas no sentido de diversidade de produto, diversidade de canal, diversidade de cliente, diversidade de fornecedor. Quanto mais complexa a organização, maior é o meu custo de retaguarda para suportar essa diversidade toda, essa complexidade toda. Muito bem, como é que a gente aloca esse indireto? Ou eu não aloco e faço uma gestão por margem bruta, ou eu faço uma alocação usando critérios muito simples, ou aloco usando volume, ou aloco usando faturamento, ou eu faço o que a gente vê em muita empresa, aloca pelo feeling. 80% para aquela família de produto, 20% para aquela, ou 70-30, ou 60-40. Então a gente tem que sair dessa ideia da gestão pelo feeling e fazer uma gestão daquilo que efetivamente faz sentido na organização. A gente precisa medir primeiro para depois gerenciar. Como que a gente faz isso? Então, tudo bem, já expliquei qual é o problema. Agora, como é que a gente faz uma boa gestão de custos? Vou dar um exemplo muito simples aqui. Imagina que nesse mês nós gastamos 590 mil reais e veio uma ordem para a gente cortar custo. Quer dizer, a gente precisa cortar custo e precisa cortar 10% do custo. Que opções que as empresas têm, que opções que o gerente tem, o gerente da área, as empresas em geral têm quando eles recebem uma ordem dessa? Você precisa cortar 10% do custo do departamento. Ele vai usar da maior criatividade possível para tomar algumas ações baseado na informação que ele tem, informação contábil. Então ele vai demitir funcionário, ele vai terceirizar funcionário, ele vai cortar alguns benefícios, vai tirar o vale Gympass, vale academia da empresa, vai cortar material, vai começar a fazer produtos de baixa qualidade, vai começar a renegociar aluguel. Então, assim, ele vai tomar uma série de ações aqui baseado na informação que ele tem. Agora, olha que legal seria se a gente, a princípio, tivesse o mesmo valor, olha que totalzão lá tá batendo, 590 com 590, mas eu tivesse uma lente de aumento que eu conseguisse ver processos e atividades. O que acontece aqui? Primeira coisa é que a gente tem algumas surpresas. Olha, o segundo maior custo aqui da empresa é movimentar material. Será que eu tenho um problema de layout na fábrica? O terceiro maior custo é setup de máquina. A gente faz muita preparação de máquina. Poxa, todo dia a gente faz setup. Será que a gente pode fazer isso aqui uma vez a cada semana, uma vez por mês? A gente tem um cliente nosso no Peru, uma indústria de refrigerantes, que eles decidiram fazer toda a parte de manutenção preventiva nas máquinas uma vez por ano só. Porque eles paravam todo mês, era um custo altíssimo para fazer isso, então eles decidiram todo mês de outubro fecha a fábrica para fazer essa manutenção enorme aí, preventiva, muito mais barato, tá? Você tem algumas atividades que não agregam valor, poxa, fazer manutenção corretiva, de repente porque a preventiva está sendo mal feita, atividades que começam com reprocessar, retrabalhar, refazer, reordenar, quer dizer, tudo isso está acontecendo porque eu talvez não tenha sido bem feito na primeira vez que eu fiz, né? Reordenar. Perfeito, desculpa, eu não queria cortar seu racional, mas a gente tem uma pergunta aqui das pessoas que estão nos acompanhando, André. Tem uma pergunta aqui do Ricardo do Isfontes, que está nos acompanhando. Ele fala, como que a gente melhora o custo das empresas de comércio e serviço usando o custeio por absorção? É isso que a gente acho que está fazendo aqui, esse racional, né, André? A gente está falando um pouquinho sobre isso. É isso aí, por absorção a gente teria essa primeira opção. Então, por absorção seria essa opção. A gente olha... primeiro passo é entender do meu lado esquerdo se eu tenho uma estrutura bem montada de centros de custos, contas contábeis, se cada caixinha está indo no seu lugar correto. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, como fazer um bom entendimento desse custo. Será que eu não tenho custos excessivos? Será que eu não tenho custos aqui que poderiam ser terceirizados ou custos que poderiam ser melhorados? Então, essa é uma possibilidade no custeio absorção. Faço alocações aqui da minha contabilidade para os departamentos para os produtos usando critérios simples, ainda que simples, mas será que esse é o melhor critério que eu estou utilizando? Então, são algumas possibilidades no custeio e absorção. O custeio por processo e por atividade, você já tem uma outra visão, você já tem uma abertura aqui do que realmente acontece na tua organização. A gente pode até falar, poxa, mas é trabalhoso fazer isso. Depende. Aqui a ideia não é você abrir 1000 atividades da tua empresa, começa abrindo 3, 4, 5 atividades de cada departamento, é uma coisa super viável de fazer, super simples de fazer, e eu costumo dizer aqui, trazendo um gancho aqui para esse próximo slide, que na vida e nas empresas a gente tem duas opções, tem 2 caminhos que eu posso seguir. Tem um caminho que é simples, mas é extremamente equivocado, e eu tenho um caminho que é complexo, mas é extremamente assertivo.
Qual dos dois a gente vai tomar? Eu gosto aqui da ideia da gente tomar um caminho intermediário. Pega aquilo que não é tão relevante da tua empresa e vamos fazer absorção. Pega aquilo que é relevante, vamos olhar com lupa, vamos, de repente, detalhar por processos, detalhar por atividades, tá? A verdade é que, sim, o impacto que a gente vê, isso são números reais, antes e depois numa implantação como essa, a gente percebe que entre 20% e 40% dos produtos dão prejuízo e as empresas não sabem que estão tendo prejuízo. E se você não sabe que você está tendo prejuízo, isso tem impacto direto em decisões das mais variadas, em precificação, política de desconto, quanto que você comissiona no teu comercial. Então, você tem impacto direto na organização. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão. Do ponto de vista de tecnologia, e aí, rapidamente, aqui, nos últimos, acho que 5 minutinhos que ainda tenho, Gladys? Tenho, né? Nos últimos 5 minutinhos, eu queria falar rapidamente aqui de tecnologia. Tem um estudo que foi feito pela Accenture que mostrou que 80% do tempo do financeiro é gasto planilhando. Então, a gente tem que tentar inverter isso. Eu acho que a nossa organização, ela se propõe a fazer isso. Alguns cenários que normalmente a gente encontra nas empresas, uma falta de confiança grande nas informações, muito rateio, muitos sistemas para tomar decisão. A gente tem um cliente nosso que batizou o projeto de One Single Version of the Truth, né? Uma única versão da verdade. Por quê? Quando eles precisam tomar decisão, eles saíram caçando informação. Então, uma parte está no RP, uma parte no BI, uma parte no CRM, uma parte está lá na planilha do chefe da manutenção. Eles nunca sabiam qual que era a informação correta para tomar decisão. Então, uma única versão da verdade, foi o título que eles deram para esse projeto. Desconhecimento do que é um bom e mau cliente, do ponto de vista de rentabilidade, já falamos disso, dificuldade para rastrear custo, falta de embasamento para simular cenário, para entender aí o que a gente chama de capacidade instalada e ociosidade. É importante a gente entender isso, né? Quanto representa o custo ocioso na organização. As empresas fazem isso aqui normalmente usando planilhas, né? E aí entra uma questão importante. Poxa, mas o RP já não me dá isso? No RP eu já não tenho informação de custos no RP? Tem, de forma muito básica, de forma muito simples. Ficha técnica eu encontro no RP, a parte de plano de contas eu tenho no RP, volume de faturamento, volume de produção, isso normalmente a gente encontra no RP. Mas quando a gente fala de custo no RP, essa informação tem muito mais a ver com temas aí contábeis, estatutários, fiscais, do que gestão. É por isso que essas empresas, elas têm duas opções, quando elas precisam dar um próximo passo e entender melhor os seus custos. Ou elas tentam customizar o RP, e a gente sabe que é caro, é demorado, é complexo. Outra possibilidade que a gente tem é a gente conseguir aí customizar planilhas, né, e fazer essa gestão em cima de Excel. E a gente sabe que é complicado, é complexo, quer dizer, não funciona essa gestão usando Excel. Esse Excel fica rapidamente obsoleto, e no final a gente vê que a área de TI tem muita dependência, o usuário tem muita dependência da área de TI, né? Então, falta de autonomia. Queria falar um pouquinho desse modelo de custos, que é a proposta que a gente traz aqui. É uma proposta onde você tem uma definição inicial daquilo que eu quero custear. Então, se eu sou uma empresa de manufatura, eu quero custear produto. Se eu sou uma empresa de um hospital, eu vou custear paciente, vou custear procedimento. Se eu sou uma universidade, eu vou custear aluno, vou custear disciplinas. Então, a gente começa entendendo onde a gente quer chegar. Por outro lado, tem uma série de entradas. A gente tem toda a parte de folha de pagamento da empresa, os gastos diretos, plano de contas, receitas. E respondendo ao questionamento aí do nosso colega anterior, Gladys, a gente tenta entender o melhor critério para alocar e fazer uma boa alocação das entradas para saídas no esquema absorção. Se eu quiser sofisticar essa modelagem, então eu vou para um ABC. Eu mapeio aqui processos e atividades, e agora as minhas entradas passam pelos processos e atividades, que é aquela lente de aumento que eu falei lá atrás, antes de chegar nas nossas saídas, né? O modelo é o centro de tudo. Esse modelo recebe os dados dos diversos sistemas da empresa. Aqui a gente tem o processamento e a geração de cubos, e finalmente a disponibilização dos dados para os usuários tomarem decisão. A gente tem basicamente duas famílias de produto, famílias de soluções, uma solução mais complexa para empresas médias e grandes, uma solução para organizações menores chamada Express. Acho que a gente não tem tempo de fazer uma demo, mas eu queria aqui dar um cheiro aqui do que é a solução, alguns screenshots da solução. Você tem aqui toda uma possibilidade de fazer rastreabilidade usando a ferramenta. Você entende aqui questões, por exemplo, DRE por produto, por canal, por cliente. Todos esses painéisinhos que vocês estão vendo aqui são customizados. Quero fazer um gráfico de dispersão, quero fazer, de repente, um mapinha do Brasil, ou para onde eu exporto, a rentabilidade que eu tenho por país, por canal,
por cliente, rentabilidade acumulada, gráfico baleia, enfim, análise de ociosidade, tem várias possibilidades aqui interessantes. Um DRE multidimensional, que eu consigo colocar o DRE, olha que legal, a gente brinca que é o DRE 2.0. O DRE, que é aquela visão meramente contábil, aqui você consegue ter por qualquer dimensão de análise. Quero fazer o DRE por produto, por canal, por cliente, por região, por negócio. Quer dizer, a gente ganha muito mais em sofisticação na hora de analisar o nosso modelo. Consigo ter toda a cadeia de valor mapeada no esquema de BPM. E, por fim, a gente tem dentro do MyIBCM uma ferramenta de planning. Então, a gente consegue aí simular cenários e simular gargalos, simular projeções que eu tenho de volumes para um próximo período. É uma historinha rápida. 2, 3 edições atrás do Big Brother, um cliente nosso chegou para o marketing, chegou para o financeiro e falou, olha, eu quero 20 milhões de reais para anunciar o produto no Big Brother. E aí o financeiro falou, olha, os 20 milhões eu acho que até, com alguma dificuldade, até arrumo para você, mas será que a gente tem capacidade de dobrar o volume de produção desse produto, que é o que você está me estimando aqui, que você vai conseguir depois da gente fazer esse investimento? Eles fizeram esse estudo aqui, falaram, olha, esse é em azulzinho, a gente tem o volume produzido, ou vendido por produto, e aqui em vermelho a projeção. Então, a primeira coisa que eu consigo ver 21 gargalos, eu não tenho capacidade de produzir o que eu quero. Se eu quiser realmente produzir, tem que contratar 81 funcionários, em quais departamentos estão esses funcionários, levando em consideração custo fixo, custo variável, restrição de capacidade, e por aí vai. Último, penúltimo slide meu, como que a gente implementa, parece uma coisa complicada, mas não é, a gente vê que as melhores implantações são aquelas feitas no nível talvez um pouco mais macro e que são detalhadas com o passar do tempo. Se eu pegar uma indústria de refrigerante, eu posso começar custeando família de produto, depois apresentação, depois sabor, depois canal, depois cliente. Quanto mais eu rodo esse modelo, melhor ele vai se comportando, melhor ele vai ficando. Tá? Então, resumo bastante rápido aqui do que a gente oferece com a nossa tecnologia, com a nossa solução, autonomia, capacidade de fazer simulação, segurança, auditoria, rastreabilidade e integração. Eu queria terminar a apresentação, agora vou terminar mesmo, Gladys, prometo, falando o seguinte, nos últimos 50, 60 anos, 70 anos, o mundo passou por uma série de desafios globais e a gente aqui, brasileiro, o brasileiro que não desiste nunca, passou mais ainda por desafios globais. A gente teve aí a época dos cortes de 3 zeros, hiperinflação no Brasil. Depois você tem aí, mais recentemente, a crise árabe, né, o Arab Spring. Você teve a tragédia no Japão, a pandemia, agora a crise Rússia-Ucrânia, agora a crise Israel-Palestina. E a pergunta é, qual o próximo? Qual o próximo desafio? Porque certamente vai ter um próximo. A história mostra isso. Então, eu gosto muito de um autor americano que chama Michael Hammer, e ele escreveu o seguinte, o segredo do sucesso não é a gente prever o futuro, mas a gente criar uma organização que possa prosperar num futuro imprevisível, né? Que independente dos fatores que aconteçam, sejam eles externos aqui à organização, sejam eles externos até a país, que a gente consiga tomar decisão e que essa decisão seja uma decisão assertiva. E a gente só consegue tomar decisões assertivas a partir do momento que a gente faz uma boa gestão, fruto de uma boa mensuração. Então, a gente precisa medir as coisas para poder conseguir gerenciar. Era isso que eu tinha para apresentar, passei um pouquinho, você me desculpa, Gladys, Hash, deixo meus dados aqui, meu WhatsApp, meu e-mail, quem quiser ou quem tiver interesse em entender um pouquinho mais, ou trocar alguma ideia, ou conhecer um pouco mais do que a gente tem a oferecer, estamos à disposição. Obrigado mais uma vez, Tática. Eu acho que a gente, não sei se a gente tem espaço para o tempo, depois de tudo que eu falei, para pergunta e resposta. Gladys, obrigado pela oportunidade. Imagina, André, o espaço é todo seu aqui. A gente tem sim ainda uma margem aqui para discussão e tudo mais. Queria, na verdade, te agradecer, sem dúvida nenhuma, esse fast, né, training aqui que você deu para a gente, foi bem interessante. Eu não sei se o Hash tem alguma pergunta, aqui eu vejo só o Ricardo mesmo interagindo, mas se você tiver alguma consideração também, Hash. Uhum. Não, acho que agradecer o André de novo aí pela aula. Acho que uma pessoa que conhece muito desse assunto de custos. E isso aqui vai ficar para a posteridade, né? Também a gente vai deixar isso no YouTube, aí para o pessoal que acompanha o canal da Tática assistir e para levar com muita atenção. A gente sabe as dificuldades econômicas aí que o país vive. Pode ser que piore, pode ser que melhore, a gente não sabe o futuro, mas todo mundo que tem empresa ou está numa posição importante
aí nas empresas, realmente tem que ter essa visão de que nem sempre a gente sabe quantas coisas custam. Então, a gente, como consultor, tem essa visão de forma muito clara por anos e anos aí de cases, por muito conhecimento dentro das empresas. Mas tem muita empresa quebrando e tem muita empresa que ainda vai quebrar no futuro, porque não tem essa visibilidade completa. E fazer uma implementação como essa, colocar uma ferramenta de custos para dentro de casa, pode ser a diferença entre falir e não falir. Perfeito. E esse ponto, né, que você citou muito, André, sobre me parece que é super importante em função dos cenários econômicos que, por vezes, os ciclos econômicos que o Brasil vive, né? Agora a gente está em plena discussão de reformas tributárias que vão ter impactos significativos dentro das organizações. Pelo lado da tática, até aproveitando o nosso espaço aqui, a gente tem hoje uma calculadora tributária que a gente consegue calcular cenários tributários que potencializam a tomada de decisão para dentro das demonstrações financeiras, para que os nossos empresários já se preparem para essa jornada. E a gente sabe que no final do dia vai ter uma única alíquota, né? Mas que isso reverbera para toda a questão da cadeia de custeio, né? Não tem como não impactar no final do dia, né? E eu achei sensacional também a colocação que você trouxe sobre a perspectiva de tipo, qual eu não preciso cortar o café, eu não preciso cortar o papel higiênico, eu não preciso trocar a marca do papel higiênico. Deixa eu analisar o que de fato está acontecendo e aí, no modo mais granular possível, isso é muito importante, né, entender processos. E no final do dia, a gente cai sempre na conversa dos processos, né? As companhias, elas nascem e muitas vezes, e por vezes, sem esse ajustamento, esse conglomerado de processos, né? E a gente não está falando aqui, né, de engessar a operação, né, André? A gente está falando de ter uma visibilidade mais organizacional. Já dizia Kotler, já dizia os grandes pais, né, da administração, né, que a gente realmente precisa olhar aí, de fato, os custos inseridos dentro de uma operação como toda, seja ela uma indústria, um serviço, uma empresa de tecnologia, que por vezes usam serviços clouds, né, hoje tudo na nuvem, né, então, sem dúvida nenhuma, é bastante complexo. Queria mais uma vez agradecer você, André, o Hash também, que trouxe você para cá com a gente. Acho que é uma parceria muito... a gente está no mesmo voo, né? Planando o mesmo voo, nos mesmos desafios, mas hoje a gente sabe que o uso da tecnologia e da inovação, sem dúvida nenhuma, é o grande mote que vai transformar as organizações. Não todas elas, né? Não todas, porque nem todas hoje têm uma musculatura para incorporar softwares e sistemas, mas é o que eu digo, é uma jornada. Em algum momento ela vai precisar disso. Em algum momento ela vai precisar revisar processos. Em algum momento ela vai precisar de uma auditoria, de um M&A, de um relatório, enfim. E a gente vai estar aqui sempre à disposição para contribuir. Queria que você falasse suas palavras finais aí para a gente caminhar para esse encerramento. Obrigado, Gladys, obrigado, Hash, todo o time tática aí que possibilitou esse nosso encontro essa manhã. É por aí, eu acho que assim, a gente vem de um momento de vacas magras, né, de margens apertadas. O empresário, e não pode ser diferente, ele pensa sempre em captar, em crescer, em vender, e não poderia ser diferente. A minha provocação aqui é que ele comece a vender bem, né, que ele comece a fazer um estudo interno e que consiga aí ter capacidade de medir de forma adequada os seus produtos, os seus serviços, os seus clientes, né? As grandes oportunidades a gente percebe que estão no custo de servir, entender o custo de um cliente, o custo de um canal. Isso tudo passa pela capacidade que a gente tem de medir as coisas, né? A gente tem que conseguir medir. Medir é chato, medir dá trabalho, medir é caro, mas se você faz isso com método, a gente consegue minimizar esse esforço, e você consegue, a partir daí, começar a colher aí os louros desse novo estilo de gestão. A gente, por incrível que pareça, hoje em dia, 2024, a gente ainda faz projeto, e na verdade são poucos os que não acontece isso.
e que o cliente, depois do projeto, ele fala, poxa, mas esse produto que eu achava que era o carro-chefe, eu perco dinheiro. Não só perde, como sempre perdeu. Poxa, mas esse cliente que eu achava que era um super cliente, eu perco dinheiro. Verdade. Poxa, mas esse que eu achava que eu perdia é o mais rentável da empresa. Isso é muito, muito comum de acontecer. Mais de 50% dos nossos projetos acontece isso. Então, você imagina o caos do ponto de vista de gestão, a gente não ter esse tipo de informação para tomar decisão. Para tomar decisão de precificação, de desconto, qual desconto que eu vou dar para um cliente. Eu só consigo tomar essa decisão a partir do momento que a gente tem informação na mão para tomar decisão. Acho que fica aqui sobretudo a provocação e reforçar que nós estamos à disposição, tanto eu, meu time, o time Tática, a interagir com vocês que estão aí do outro lado. Se quiserem ter um pouquinho mais, a gente está à disposição de aprofundar um pouco essa discussão, essa conversa com vocês. Nada mais que agradecer e obrigado, Gladys, aí pela condução, obrigado, Hash, estamos à disposição. Legal, obrigada então a todos que nos acompanharam nessa live, mais um Tática Trends Labs, já estamos no episódio 26, né, desde quando a gente começou lá atrás, e para a gente sempre é uma honra ter especialistas e trazer oportunidades de conhecimento. A gente sabe que o conhecimento é transformador, e quando a gente consegue capilarizar isso para as companhias, é ainda melhor, porque a gente coloca em evidência, claro, tudo aquilo que a gente faz e tudo que os nossos parceiros também trazem de oportunidade. Hash, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas caso não, a gente encerra aqui. É isso, Gladys. Obrigado, André, pela aula aí, novamente. Foi muito bacana. Acho que tema super relevante, cada vez mais relevante. Então, parabéns aí de novo pela tua trajetória, pela MyABCM, que eu conheço bem. Então, acho que é uma chance da gente expor isso também para a nossa rede de uma forma mais ampla. É isso aí. Gente, tenham todos um excelente dia e até o próximo Tática Trends Labs. Tchau, tchau.